Olá, nós estamos aqui em mais um encontro no Ponto de Partida e hoje conversaremos sobre o Evangelho. Nosso convidado é Luiz Fernando, que faz parte do Centro Espírita André Luiz e também do Irmão Francisco. Olá, Luiz Fernando. Olá, Elisiane. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como é que está o trabalho lá na casa André Luiz, no Irmão Francisco? Olha, Elisiane, André Luiz já é uma casa muito antiga na cidade, já tem um trabalho que já vem de vários anos, um trabalho estabelecido, né? E o Irmão Francisco é um centro mais novo, criado para sustentar um trabalho de um lar de idosos que ainda será construído na cidade e que tem apenas 2 anos. Mas todos dois com atividades muito intensas, né, dentro da doutrina espírita. Luiz Fernando, e o Evangelho? O que você diz para a gente do Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra maravilhosa de Kardec. Kardec vem trabalhar no Evangelho os ensinos de Jesus, né? Então vem trazer para a gente de uma forma mais clara, para a gente compreender os ensinos desse grande Espírito que foi Jesus Cristo. Luiz Fernando, uma questão que as pessoas têm muito, assim, às vezes me perguntam, né, quando ficam sabendo que eu sou espírita e tal, é que atrevimento é esse de Allan Kardec de escrever o Evangelho de novo, né? Muitas pessoas acham que é uma nova Bíblia escrita por Kardec e que não tem nada a ver com os Evangelhos de Jesus, o que não é verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo é um trabalho baseado nos ensinos do Cristo. Kardec vai pegar os ensinos de Jesus, a parte moral dos ensinos do Cristo, e vem explicar para a gente, uma vez que a gente tem muita dificuldade para compreender o Evangelho, né? Uma história que foi passada há mais de 2000 anos, numa cultura muito diferente da nossa, num idioma bastante distante do nosso. Então, compreender o Evangelho de Jesus hoje, lendo a Bíblia, é muito difícil para as pessoas, pelo menos para a maioria das pessoas. E Kardec vem colocar para a gente numa forma bastante clara, para que a gente consiga compreendê-lo. Luiz Fernando, ele usou algum critério ou ele foi pegando aleatoriamente? Não, Kardec ele vai buscar principalmente os ensinos morais de Jesus, para que ele não quis se prender às profecias, aos atos comuns da vida do Cristo, aqueles assuntos, aqueles temas que foram constituídos como dogmas de outras religiões. Então ele trabalhou o ensino moral, que é a parte que é convergente em todas as religiões. Todas as religiões divergem com relação a outros temas, mas com relação à parte moral existe um consenso, uma unanimidade. Então Kardec vai trabalhar esses ensinos à luz dos ensinos dos Espíritos. Então ele começa a explicar o Evangelho e tem o auxílio dos Espíritos. Exatamente. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo não é a primeira obra da codificação espírita. Então Kardec fez um trabalho bastante profundo, um trabalho científico de pesquisa em cima dos ensinos que os Espíritos já haviam oferecido, já haviam fornecido, e ele vai trabalhar o Evangelho baseado nesses ensinos. Então, normalmente, cada capítulo do Evangelho, ele vai trabalhar ele vai pegar um trecho evangélico do ensino do Cristo, ele próprio vai explicar conforme o entendimento que ele já tem, pela experiência, pelo trabalho realizado com os Espíritos, e ao final de cada capítulo ele vai anexar mensagens de Espíritos colhidos em diversas regiões do mundo, ligadas àquele tema, àquele assunto específico do capítulo. No caso do Evangelho, há algo mais além dos capítulos onde ele trata do Cristo, alguma orientação a mais? O grande diferencial, ou o grande acréscimo que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, é porque, aliado aos ensinos dos Espíritos, ele nos fornece a chave para que a gente compreenda a mensagem de Jesus. Se nós pegarmos alguns trechos, alguns ensinamentos da própria Bíblia, a gente lê e fica se questionando, mas será que é dessa forma? Será que é de outra forma? A gente não consegue achar uma lógica, achar uma justificativa. Então, com os ensinos dos Espíritos, nós conseguimos compreender isso de uma forma mais tranquila. Mesmo uma pessoa que não seja espírita, que queira conhecer, se ela pegar o livro do Evangelho, ela consegue entender? Sim, o Evangelho, o Kardec usa um linguajar, apesar de não ser da nossa época, que já fazem mais de 150 anos também, se nós olharmos 150 anos na história da humanidade, é uma diferença também considerável, né? Mas está muito mais próximo de nós do que há 2000 anos atrás, né?
Então ele usa um linguajar mais atualizado e ele traz complementos, informações que faltavam para a compreensão daqueles ensinos. Então qualquer pessoa que pegue, que leia com atenção, vai conseguir compreender de forma mais clara. Não o Evangelho segundo o Espiritismo em si, mas o ensinamento de Jesus. O próprio Evangelho. O próprio Evangelho. Então, Allan Kardec, vamos dizer assim, que ele dá uma esmiuçada naquele Evangelho, Exatamente, seria isso? Ele nos mostra o Evangelho sobre um prisma diferente, sobre um ângulo diferente, com informações diferentes que vão nos levar à conclusão da grandeza do nosso Pai, da grandeza de Deus, da perfeição de Deus e do amor de Deus para conosco, que é o que Jesus, a grande mensagem que Jesus veio nos revelar há 2000 anos atrás, né? Na questão do Evangelho, segundo o Espiritismo, fica mais fácil o entendimento por causa de alguns conceitos que Allan Kardec na época estudou? Sim. Hoje, se nós pegarmos o Evangelho, a Bíblia normal, o Evangelho, e tentarmos, o Evangelho puro do Cristo, e tentarmos entender, muitos questionamentos vão surgir na nossa mente. Questões cotidianas, questões naturais do nosso dia a dia, como por que alguém nasce numa família rica e o outro nasce numa família pobre? Por que alguém vive 80 anos e o outro vive 2 anos ou já nasce morto? Então são questões que as filosofias comuns, que as outras religiões, elas não vão conseguir explicar de uma forma racional. Às vezes é preciso, pela falta de outras informações, é necessário dizer que é assim porque é da vontade de Deus. E Kardec vem nos trazer outras informações, como por exemplo o princípio da reencarnação, que vai justificar, que vai explicar o porquê de todas essas situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E ele foi rígido também nas questões de critério dos textos selecionados para compor o Evangelho? Era uma pessoa altamente criteriosa, né? Ele foi professor de faculdade, escreveu vários livros antes de se envolver, antes de conhecer a doutrina espírita. Ele recebe um convite para conhecer os fenômenos que aconteciam na época e se interessa e vai fazer uma pesquisa em cima daqueles fenômenos que aconteceram. E a partir dessa pesquisa, desse estudo, é que ele codificou a doutrina espírita, que ele documentou a doutrina espírita. A doutrina espírita não veio da cabeça dele, veio das informações colhidas, trazidas pelos espíritos em diversos lugares do mundo. Ele não usou um médium único, num único lugar, num único país. Ele buscou informações nas diversas regiões e comparou, analisou, perguntava para um determinado médium sobre um assunto e em outro lugar do mundo mandava aquela pergunta também para outro médium sobre o mesmo assunto e comparava as respostas. Então ele usou um método muito criterioso para codificar toda a doutrina espírita. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, não fugiu a essa regra. No caso, por exemplo, você citou aí que o Evangelho faz parte da base da doutrina, Sim. né? Quais são os outros livros? O Evangelho foi o primeiro? Como é que é isso? Nós temos 5 livros hoje que são a base da doutrina espírita, que são aquilo que nós chamamos de Pentateuco. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, e a grande obra que fala sobre toda a doutrina espírita de uma forma mais sintetizada. Daí para frente nós temos mais 4 obras, que seria o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Livro dos Espíritos, como sendo o primeiro livro, ele é dividido em 4 partes. E os 4 livros consecutivos são desdobramento natural de cada uma dessas partes. No caso, o Evangelho, como que ele é estudado no centro espírita? Normalmente, varia um pouco de centro espírita para centro espírita. Normalmente, os centros espíritas trabalham a sequência do Evangelho. Vão trabalhar num sistema cíclico. Começam do primeiro capítulo, do primeiro item do Evangelho e vão fazendo os estudos semanalmente. Normalmente as reuniões são semanais. Mas há casas, como por exemplo o André Luiz, que faz um processo diferente, porque num capítulo nós temos, por exemplo, 18 ou 10 itens, né? E às vezes na sequência os assuntos são muito próximos. E como normalmente as casas usam expositores diferentes, o expositor de uma semana vai abordar um tema e o da outra semana vai abordar um tema muito próximo. Então, de repente, pode ficar um pouco repetitivo. Então, lá no caso do André Luiz, nós optamos fazer esse estudo cíclico, mas por capítulo.
Uma semana a gente fala um tópico de um capítulo, na outra semana um tópico do segundo capítulo, depois do terceiro. Quando terminar o último capítulo, nós voltamos no segundo tópico do primeiro capítulo e vamos fazendo esse ciclo novamente. No caso, então, as casas espíritas, elas têm liberdade para trabalhar com esse evangelho da forma que for mais proveitosa. Sim, cada casa espírita tem o seu direcionamento, ela é conduzida pela equipe que coordena a casa espírita. Não existe uma unidade no sentido de hoje nessa casa vai falar sobre tal assunto e na outra casa vai falar de outro assunto. A direção da casa ela é livre para poder escolher a melhor metodologia, o melhor esquema, a melhor forma para ela poder trabalhar de acordo com as condições que ela tem para realizar esse trabalho. Existe algum tipo de estudo que aprofunda mais na questão do evangelho? Há diversos estudos. Normalmente, nas casas, nós temos aquelas chamadas reuniões públicas, com algumas pequenas variações. Onde são nessas reuniões que se faz o estudo do Evangelho, esse estudo cíclico do Evangelho. Além dessas reuniões, palestras públicas, há as reuniões com grupos menores, que vão estudar, às vezes, outras obras, às vezes o próprio Evangelho, às vezes a própria Bíblia, versículo por versículo ali da Bíblia, num estudo conhecido como miudinho, onde vai se trabalhar, às vezes, cada palavra, cada ideia de um versículo, mas cada casa, de acordo com os recursos que possui, implementa o estudo como ela pode realizar, né? Se organizando. Se organizando, isso. No caso, então, essa ideia de que o espírita está longe do evangelho é falsa. Completamente. Não existe espiritismo sem o evangelho de Jesus Cristo. E no caso, sendo uma reunião pública, que é uma reunião, ela é aberta para qualquer pessoa? Como é que é isso? Sim, as reuniões públicas são reuniões abertas. Qualquer pessoa pode participar. Normalmente não são reuniões interativas, embora haja casas espíritas que façam reuniões públicas interativas. Normalmente interativos são os estudos. As reuniões públicas, elas, como trabalham com um público maior, fica difícil haver interação entre o público e o expositor, né? E o palestrante. Normalmente, então, é um trabalho todo expositivo. Então, o critério para expor esse evangelho, ele fica sobre a responsabilidade da casa. Sim, normalmente a casa planeja qual tópico, qual item será estudado, convida o expositor que ela acha que tem melhor condições para realizar aquele trabalho, dá o tempo ao expositor para que ele estude melhor sobre aquele tema, para que ele possa fazer um trabalho e alcançar o maior volume de pessoas possíveis, né? Ajudar as pessoas que ali estão a compreender melhor o Evangelho. Existe algum manual de conduta, alguma coisa assim? Ou, por exemplo, eu comecei a frequentar a casa agora e imediatamente eu já posso começar a falar de Evangelho? Cada casa é uma casa, cada centro espírita é de uma forma, né? Normalmente as casas espíritas, elas, por uma questão de responsabilidade, de respeito ao público que vem buscar os recursos na casa espírita, elas não permitem que pessoas que acabaram de chegar assumam a tribuna para falar de um tema que eles não sabem se a pessoa conhece, se ela tem domínio, né? Então é necessário que primeiro a pessoa frequente a casa, que ela conheça a doutrina para depois ela poder apresentar algum trabalho dentro da doutrina. O Evangelho, então, ele seria a porta de entrada para quem está chegando. O Evangelho é a porta de entrada para quem está chegando. Aliás, o Evangelho é a porta de entrada para todos nós na vida. Ele é o grande roteiro que deve pautar a vida de todas as pessoas. Nós devemos e teríamos que estar estudando o Evangelho com afinco, para que o Evangelho passe a fazer parte da nossa vida e nos ajude a alcançar o objetivo maior pelo qual nós aqui nos encontramos. No caso aqui no Brasil, o movimento espírita tem algum livro que explica mais ainda o Evangelho do que, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sim. Tem algum livro que aprofunda mais? O estudo do Evangelho dentro da doutrina espírita, ele é muito amplo, porque há muitas obras que falam do Evangelho. Então nós temos o próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos, como eu já disse, uma passagem evangélica, a explicação de Kardec e mensagens de espíritos ligados àquele tema tratado
escolhido por Kardec no versículo evangélico ou explicado por Kardec. Além disso, nós temos muitas obras de outros espíritos que trouxeram para nós explicações, como, por exemplo, Emmanuel, que é um espírito muito conhecido dentro da doutrina espírita, traz para nós explicações de versículos evangélicos. Há uma série de 4 livros de Emmanuel, tipo livros de bolso, com pequenas mensagens, onde ele pega um único versículo evangélico e vem explicar aquele versículo. Então, dá para a gente, aquela explicação, ela dá para a gente um entendimento muito mais amplo daquele ensino de Jesus, porque um espírito que já não se encontra mais no plano físico como nós nos encontramos, ele vê a vida de um prisma diferente, ele consegue compreender as coisas de uma forma mais ampla. E esse entendimento ele traz para a gente nas explicações para que a gente consiga também chegar a esse ponto de compreender o Evangelho como esses espíritos superiores já conseguem compreender. Então é uma literatura muito grande, muito vasta para a gente realmente estudar. Quem quiser tem muito material para aprender. No caso, você citou anteriormente aí o miudinho. Sim. Né? Como que é esse método de estudo do Evangelho? O método de estudo miudinho normalmente vai se trabalhar versículo por versículo do Evangelho. E não há um tempo determinado. Pega-se um versículo e as pessoas vão estudar os termos utilizados, os costumes da época, as palavras que foram utilizadas e vão tentar, como se fosse uma tempestade de ideias, vão tentar compreender o que Jesus quis dizer com aquele evangelho. Então, com aquela mensagem. Então, o estudo do miudinho é um estudo que, às vezes, um versículo evangélico pode-se gastar 1, 2, 3, às vezes várias outras reuniões para estudar aquele único versículo. Agora, também pode acontecer de, num único estudo, se passar completamente, esgotar o assunto completamente daquele versículo. Então, é bem detalhado mesmo. Essa é uma dinâmica do estudo espírita, né? Vai depender do tempo de cada um. Essa é uma dinâmica que acontece em algumas casas espíritas. Não é, inclusive, um estudo muito comum em todas as casas. Não é um estudo que ocorre em todas as casas. É um número mais reduzido de casas que fazem esse estudo, porque ele é um estudo mais aprofundado e um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Então, muitas vezes as pessoas adentram numa sala de estudo do miudinho e têm dificuldade para compreender por causa da diversidade e do volume de informação que surge ali. Então, algumas pessoas, às vezes, não agradam muito desse estudo, né? Mas é um estudo muito enriquecedor. Tirando a reunião pública, Sim. O estudo do miudinho, existe alguma outra forma de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, há em várias casas espíritas também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pegar o próprio Evangelho num estudo minucioso, sequencial também, e buscar nas outras obras que fazem parte do Pentateuco ou em outras obras subsidiárias, complementares, informações que tratam daquele assunto para enriquecer e para compreender melhor aquilo ali. Porque nós temos a comunicação humana, ela é muito complexa, não é? Então, quando alguém nos faz uma pergunta e você vai explicar, para que você explique aquilo, existe um punhado de outras situações que podem facilitar ou dificultar o entendimento daquele tema. E a gente não consegue, numa única explicação, por mais que você a prolongue, esgotar todo aquele tema. Então, Kardec, ele nos fala ele nos dá a explicação sobre o ensino do Evangelho de Jesus, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele não esgota os assuntos. Então, nós podemos ali pegar aquele tema, pegar aquela explicação e buscar informações em outras obras, de maneira que a gente consiga ampliar ainda mais o nosso entendimento acerca do ensino de Jesus. Você pensa que estudar o Evangelho só é suficiente? Ou existe alguma proposta que você conheça do Evangelho ser colocado em prática dentro do Centro Espírita? Tudo na vida são fases, todo mundo passa por fases, né? E as instituições, e as doutrinas, as filosofias também passam por fases, é um processo natural. Dentro do movimento espírita, há muitos anos atrás, o movimento era muito voltado para o trabalho de assistência social.
Então as casas se preocupavam muito em realizar trabalhos auxiliando as pessoas que tinham carência, que tinham necessidades, muitas necessidades ligadas às questões materiais. Houve uma nova fase onde o movimento espírita se voltou muito para o estudo. E, de uma certa maneira, é como se tivesse esquecido um pouco dessa assistência social. E são tendências naturais que nós temos. Quando a gente aprende algo, normalmente a gente se envolve com aquilo, né? Vamos dizer assim, a gente caminha para a direita. E aí, se você acha que aquilo não está correto mais na frente, você vai para o lado oposto, você caminha para a esquerda. Mas nem a direita nem a esquerda são os pontos de equilíbrio. Nós precisamos buscar o ponto de equilíbrio. O estudo, ele é extremamente importante, porque ele abre a nossa mente e ele nos ajuda principalmente a nos conhecer. O Evangelho de Jesus, por si só, pela história e pelo ensino que se ele não produzir resultado na nossa vida, não tem sentido. Então é importante que a gente estude o Evangelho para que o compreenda e para que, compreendendo, a gente mude a nossa vida, a gente possa buscar vivê-lo na nossa vida. Então estudar por estudar acresce pouco para nós. Estudar para que a gente se conheça e para que a gente se transforme é o nosso grande desafio. Aliás, é o desafio de todas as religiões. A tão falada reforma íntima, não é? Luiz, você falou aí a questão de, por exemplo, o cuidado que a casa tem de conhecer melhor aquela pessoa que vai estar falando sobre o Evangelho, daquela pessoa que vai estar ali representando a casa naquele momento. Tem algum curso específico para que a pessoa possa falar de Evangelho? Também cada casa é uma casa, né? Cada casa é um caso à parte, em função da estrutura da casa, dos recursos e das condições que a casa tem, da capacidade, da condição dos trabalhadores, enfim, de uma série de variáveis. Normalmente, o que deveria acontecer a pessoa não conhece a doutrina espírita, adentra a uma casa. O primeiro passo é ela começar a conhecer a doutrina espírita. Como é que você pode realizar um trabalho, por exemplo, falar do Evangelho se você não conhece o Evangelho? Então é necessário que você estude. Aí, normalmente, as casas têm uma grade, vamos dizer assim, bastante ampla para que você possa estudar. Então há estudos em diversas áreas. Se você quer o Evangelho, há estudos do Evangelho, como o miudinho, como o próprio detalhamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Há várias metodologias. E as pessoas precisam compreender a importância do trabalho, da proposta daquele trabalho. Então, para que elas possam trabalhar, não é apenas, eu quero falar do Evangelho. Por que você quer falar do Evangelho? Para que você quer falar do Evangelho? E, principalmente, eu tenho condições de falar do Evangelho? Não quer dizer que as pessoas que falam do Evangelho são pessoas perfeitas. Porque todos nós temos nossas dificuldades, temos nossas lutas cotidianas. Mas é importante que quem vai se propor a realizar um trabalho dessa envergadura, que pelo menos na sua intimidade esteja buscando ser uma pessoa melhor, esteja buscando transformar-se, trabalhar suas dificuldades, para que realmente possa, junto com a sua palavra, levar um pouco da sua vivência. Luiz Fernando, a gente sabe que Allan Kardec não era brasileiro, né? Então tudo que ele escrevia era em francês. Sim. Qual o cuidado que a gente tem que ter ao escolher um evangelho segundo o Espiritismo? Porque a gente sabe que foi uma tradição, né? Tem algum cuidado, alguma coisa, alguma recomendação? Sim, Elisiane. A gente precisa entender um pouquinho a estrutura da doutrina espírita. A doutrina espírita, diferentemente das outras religiões, que normalmente há uma instituição centralizadora e controladora que vai dizendo como o movimento vai acontecer dali para baixo, na doutrina espírita esse processo é invertido. As casas espíritas é que são as células principais. E há instituições no âmbito do município, como por exemplo a AME, no âmbito do Estado, como por exemplo a União Espírita Mineira, no caso de Minas Gerais, no âmbito federal e no âmbito internacional. Essas instituições existem para dar apoio, sustentação às casas espíritas. E elas unem as casas espíritas num trabalho de promoção e de divulgação da doutrina espírita. Como não existe essa controladoria, vamos dizer assim,
Cada movimento, cada membro, cada pessoa ali no movimento espírita pode conduzir o movimento como ele achar que deve conduzir. Então há pessoas que pegaram o Evangelho, segundo o Espiritismo, no original, em francês, e traduziram às vezes sem um cuidado. O ideal é que a gente trabalhe, que a gente busque as editoras mais conhecidas, como por exemplo a própria FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que teve todo um cuidado na tradução para que realmente se mantesse uma fidelidade às ideias originais lá de Kardec. Então o cuidado é o cuidado que a gente precisa ter com qualquer obra traduzida, de buscar um tradutor que seja alguém que não apenas conhece a linguagem, mas que além da linguagem esteja por dentro do assunto que ele está traduzindo. No caso, então, é um cuidado também que a gente tem que ter, porque hoje em dia, com a internet, a gente acha várias versões do Evangelho também, né? Com certeza. A internet ela é muito rica, né, em coisas. Nós encontramos muitas coisas positivas, mas não encontramos muitas ideias que não são expressão da verdade. Então, todas as informações, não só dentro da doutrina espírita, em qualquer área do conhecimento humano, quando nós buscamos na internet, nós precisamos saber da origem da fonte para saber se aquela informação é confiável ou não, porque a internet é um território livre onde as pessoas podem colocar o que bem desejarem, né? Inclusive acrescentar coisas no Evangelho. Com certeza. Acrescentar, suprimir e dizer que aquilo ali é o próprio Evangelho. Todas as filosofias, instituições, todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. Como você mesmo disse, embora não haja um controle, sim, uma questão de prudência seria buscar, no caso, então, quem já tem mais experiência na área, não é isso? Quando a gente diz que não há um controle, nós dizemos que não há um controle em termos da estrutura física da doutrina. Mas há um controle, porque quem nos traz a doutrina são os próprios espíritos, e eles são altamente organizados. Existe uma estrutura hierárquica entre esses espíritos que conduzem para que esses conhecimentos possam efetivamente chegar até nós. O que não impede que pessoas mal intencionadas ou enganadas possam trazer alguma coisa que não seja a expressão da verdade. No caso, por exemplo, se eu achar que alguma tradução não está muito fiel, qual que seria assim, uma recomendação de prudência? Muito simples. Primeiro, a gente deveria estar filiado a uma casa espírita, porque ela é a expressão do movimento espírita. E em qualquer casa espírita que a gente filie, que a gente frequente, que a gente participe, com certeza nós temos pessoas que têm um pouco mais de conhecimento do que a gente, que vão poder nos orientar e nos auxiliar. E além do mais, normalmente as casas espíritas têm bibliotecas, livrarias, que podem também nos orientar com relação às melhores obras, as obras mais seguras para a gente poder estudar. Então, mesmo, vamos supor que eu não seja espírita, que eu tenha curiosidade, que eu fiquei interessada no Evangelho, por uma questão de prudência, seria interessante, então, eu estar procurando ou uma livraria realmente espírita ou uma casa para que eu pudesse realmente adquirir a obra que foi a que Allan Kardec escreveu. Exatamente. Aqui em Sete Lagoas nós temos uma banca do livro espírita que funciona ali na região do Correio, na região central do Correio, né? E nós temos em todas as casas espíritas também as pessoas que podem nos orientar. Na banca espírita é uma banca que funciona durante o horário comercial, qualquer um pode chegar a qualquer momento e conversar e perguntar. Nas casas espíritas, normalmente as casas têm seus horários de funcionamento, então as pessoas só vão conseguir essa informação no horário que aquela casa estiver aberta, em funcionamento. É bom a gente ter esse cuidado, porque igual eu comecei falando aqui, e não é brincadeira, tem muita gente que pensa que Allan Kardec inventou o Evangelho, que o espírita ele tem o Evangelho que ele mesmo criou, que não é verdade, né? Não é verdade. Kardec ele teve um cuidado muito grande, ele realizou uma pesquisa, um estudo muito detalhado, muito minucioso, usando metodologia científica. É claro que é uma metodologia diferente, porque como ele está tratando de assuntos espirituais, não são assuntos materiais, as metodologias de comprovação material não se aplicam a esse tipo de estudo. Mas ele usou metodologias científicas para que ele realmente pudesse realizar o trabalho. Então é um trabalho muito bem fundamentado e que vai trazer para qualquer pessoa
que queira conhecer a doutrina espírita, que queira se ingressar na doutrina espírita ou que apenas queira entender melhor como as coisas funcionam. O estudo da doutrina espírita não obriga ninguém a deixar qualquer outra religião e aderir à religião espírita. O estudo da doutrina espírita vai nos dar uma amplitude maior da vida, uma visão melhor da vida, para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades. E esse era o trabalho, essa era a proposta de Jesus há 2000 anos atrás. Nos mostrar um caminho, um roteiro. Às vezes as pessoas de forma afobada ou sem precaução entendem como a vinda de Jesus como sendo a salvação do mundo. Quer dizer, Jesus veio ao mundo, nasceu há 2000 anos, trouxe a mensagem, morreu por nós e todos nós estamos salvos. E essa, vamos dizer assim, seria uma meia verdade. Porque Jesus veio com essa proposta realmente de nos salvar. Mas não é a vinda dele que nos salva. O que nos salva é o roteiro que ele deixou para a gente seguir, que está expresso no seu Evangelho. Então, todos nós que pegarmos o Evangelho e estudarmos esse Evangelho e buscarmos colocar na nossa vida, nós teremos a segurança de que, de fato, seremos salvos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, só vai nos auxiliar a compreender melhor esse roteiro que ele trouxe para nós. Luiz Fernando, você citou anteriormente que as obras elas são entrelaçadas. Então, quer dizer que o Evangelho você encontra também referência nas outras obras de Kardec? Sim, em termos do próprio Pentateuco, nós temos lá como a primeira obra o Livro dos Espíritos. E ele é dividido em 4 partes, como a gente já disse. Essas partes elas vão ter desdobramento natural em outras obras, que seria no Livro dos Médiuns, no livro O Céu e o Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro A Gênese. Então, a parte há no Livro dos Espíritos explicações de algumas coisas que estão ali no Evangelho. Além dessas obras básicas, né, as obras principais da doutrina espírita, há inúmeras outras obras subsidiárias que vão complementar, que vão nos ajudar à compreensão do Evangelho, que também vão falar sobre esse assunto. Bom, como esse programa aqui é só um ponto de partida para atiçar a curiosidade, quem quiser saber mais sobre o Evangelho, qual que é a sua recomendação? Eu acho que a recomendação, o caminho mais fácil para as pessoas é buscarem centros espíritas próximos à sua casa. Ou então busquem no site da FEB, que é a instituição a nível do Brasil que cuida do movimento espírita. Lá vai encontrar inúmeras informações acerca do espiritismo, dos livros do espiritismo, ou então no site das federativas, das estaduais, né, das instituições estaduais, no caso Minas, da União Espírita Mineira. Luiz Fernando, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no Ponto de Partida e qual a sua mensagem final? Oi, Elisiane, eu que fico muito honrado de participar junto aqui com vocês. E a gente gostaria de deixar o convite para que as pessoas realmente busquem estudar o Evangelho, conhecer a mensagem de Jesus. É muito importante que a gente conheça e, principalmente, que a gente pratique no nosso dia a dia. Este foi mais um programa Ponto de Partida. Se você se interessou pelo assunto, procure um centro espírita perto da sua casa e bons estudos. Até o nosso próximo programa.